E aí galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, em nome de Jesus. Bom, antes de começar a mensagem, se você não é inscrito aqui no canal, então se inscreve aí, tá bom? Compartilha essa mensagem com outras pessoas e deixa aí o like também e o teu comentário se tu quiser, tá bom? Então vamos nessa. Bom, a mensagem de hoje é uma continuação daquela temática sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E a palavra de hoje é Tito, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 14. E a palavra de Deus diz assim: Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Não tem nem o que dizer dessa palavra porque ela está muito transparente, totalmente explicada às claras sobre a vontade de Deus, a manifestação do seu querer através da sua graça. Primeiramente, o versículo 11 diz: Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. A intenção de Deus em revelar a sua graça, em manifestar o seu amor, a sua bondade, foi de dar a salvação a todos. Foi de resgatar aqueles que se haviam desviado, que se haviam perdido, que estavam em trevas realmente. Foi pela morte de Jesus trazer a vida de Deus para nós. Porque, espiritualmente falando, sem Jesus nós estamos mortos. E quando Jesus ele morreu, ele sofreu tudo que ele sofreu no seu corpo por 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 causa dos nossos, foi por causa dos nossos pecados. E isso, quando Jesus ele sofre tudo isso, era o que nós merecíamos, era o castigo que nós merecíamos. E Jesus, quando morre, ele nos dá a vida que nós temos com ele, recebendo dele, por crer nele, por crer que ele nos amou tanto que deu a sua vida para nos salvar. Porque eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam em Jesus ou que dizem que Jesus ele só foi um homem bom que fez várias coisas legais e tal, mas não levam em consideração, não creem realmente que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus realmente é o Salvador, que Jesus realmente veio, que morreu e que foi enviado por Deus. Assim como a gente vê na Bíblia muitos questionando ele, batendo de frente com ele, quando ele falava que era o pão da vida, quando ele falava que ele foi enviado por Deus, que Deus era o pai dele e tal. Eu sei que infelizmente tem pessoas que ainda hoje em dia, né, agem assim, tem essa mentalidade, mas o ponto específico dessa mensagem é essa verdade de que, primeiramente, Deus revelou sua graça para dar a salvação. Então, a bondade de Deus por você, que é a graça de Deus, foi revelada a você, foi entregue a você, foi nos manifestada para que você, para que eu, a gente fosse salvos. Salvos de quê? Salvos do pecado que está na nossa carne, essas fraquezas, tendências ao errado. Salvos desse mundo, do sistema dele, daquilo que ele diz que é, mas que não é. E salvo do próprio maligno, o espírito que é o nosso adversário, que é enganador do mundo inteiro, o pai da mentira, para que a gente estivesse conectado, unido, ligado com Deus e fosse salvo, protegido, guardado por Ele de todas essas coisas. E a palavra de Deus ela continua dizendo que essa graça, a bondade de Deus, a nossa conexão, a nossa reconciliação com Deus, ela nos ensina a abandonarmos a descrença, ou seja, a partir de quando a gente aceita, recebe, conhece a graça de Deus, nós somos ensinados a deixar de ser descrentes, deixar de não crer e passar a crer em Deus, passar a crer no que Deus ele fez e faz e abandonar a descrença e as paixões mundanas.
Novamente falando sobre o mundo e as paixões que estão em nossa carne. Então, abandonar também esse caminho, abandonar também essas práticas. É o que a graça de Deus também nos ensina. E a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. 3 coisas aqui que a graça de Deus ela nos ensina. Aqui a gente abandona a descrença, a que a gente abandone as paixões mundanas e que a gente viva nesse mundo um tipo de vida, uma maneira de vida. E que maneira de vida é essa? É uma vida prudente, correta e uma vida dedicada a Deus. E o versículo continua, o versículo 13, né? A palavra continua, enquanto ficamos esperando o dia feliz. Então, viver neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto esperamos a vinda de Jesus. E aí o versículo 14 ele diz: foi ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos purificar de toda maldade, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a ele, que se dedica a fazer o bem. Então, novamente aqui a revelação, novamente aqui a declaração, a exposição do que Jesus ele fez e qual a intenção dele ter feito isso. O versículo 14 diz: foi ele quem se deu a si mesmo por livre e espontânea vontade. Jesus ele se entregou por nós. É como a palavra de Deus ela nos afirma aqui em Filipenses capítulo 2. Essa é uma palavra muito conhecida por muitas pessoas. E a palavra de Deus diz aqui, a partir do versículo 5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Olha o que diz o versículo 7. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu. E o versículo aqui em Tito, no capítulo 14 diz, capítulo 2, versículo 14 diz: foi ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade, de nos purificar, fazendo de nós um povo que se dedica a fazer o bem, fazendo de nós um povo que pertence somente a ele, que se dedica a fazer o bem. Então, o propósito de Jesus, o propósito da graça, o propósito da vida é esse: que Cristo veio, morreu por nossos pecados e que nos trouxe a graça de Deus, ou seja, a bondade do Senhor. E isso significa bondade, misericórdia, significa aceitação, significa recebimento. Então, muitas das vezes a culpa traz em nossas mentes a prisão da condenação e aquele pensamento de que não há mais solução, que não há mais jeito. Mas isso é um engano, isso é uma mentira, porque a graça ela realmente desfaz todas essas mentiras aí, desfaz todo esse caminho de condenação pela culpa que nós sentimos. Pela graça de Deus é destruído, porque a palavra de Deus ela fala que nos foi aberto um novo e vivo caminho através do corpo de Jesus. E nos foi dada liberdade completa para chegar até Deus. Liberdade completa. Isso significa que você pode ser quem você seja e aonde você estiver, você pode falar com Deus e você pode chegar até Deus através de Jesus, pelo nome de Jesus, pela fé, pela sua fé nele. Apenas creia, tá bom? Tenha essa certeza. Essa palavra, ela fala da graça, ela fala da vontade de Deus, ela fala da verdade de Deus. E ela fala da vida. E a vida é essa, Jesus. Tá bom? Que o seu coração possa ser tocado por essa palavra e você possa acreditar em Jesus. Não duvide dele, pois ele te ama também. Independente de você dizer: ele não me ama, ele só ama o fulano, ele não me quer, ele só quis o fulano. Ele quer você também. Basta que você também queira ele. E acredite que ele te quer e dê um lugar a ele na sua vida. E você vai ver que, independente do que você já fez e do que acontece na sua vida, Jesus, quando entrar, fará tudo novo e diferente. E o seu coração será lavado e você saberá o que é realmente estar livre e ser perdoado. Amém? Tchau, falou, graça e paz.